Graça e paz a todos. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco em Tiago, trabalhar um pouco no texto de Tiago, capítulo 2, verso 14. Na verdade eu vou trabalhar em vários textos, mas o texto que eu quero enfatizar é o texto de Tiago, capítulo 2, 14, que fala assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-los? É isso mesmo que você ouviu. Esse texto está falando sobre que adianta, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Se você olhar o contexto desse versículo, você vai ver Jesus falando sobre misericórdia. Jesus não, Tiago falando sobre misericórdia. O Espírito Santo guiando ele a entender, a falar sobre misericórdia. Em todos os tempos da igreja, nós temos um povo que esquece a misericórdia, ou que abandona a misericórdia, ou deixa de lado a misericórdia. A tendência de pessoas cristãs é delas se enriquecerem, delas terem condições mais do que outros, porque são pessoas disciplinadas, né? Não são de bebedeiras, não são de farra, de ficar gastando dinheiro à toa. E as pessoas se envaidecem e começam então a ter muito e a não se preocupar mais com aqueles que estão ao seu redor. Mas aí, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Tiago está falando sobre obras relacionadas tanto à questão da misericórdia. O versículo 12 diz assim: porque o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Outra frase maravilhosa. E no versículo 15, que é o versículo posterior, ele fala assim: e se seu irmão ou irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vos proveito virá daí? Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. É impressionante isso aqui. É muito impressionante. Porque esse texto está falando sobre uma fé que esse também é um texto usado demais no cotidiano evangélico, que fala sobre que os demônios, né, creem e estremecem, conhecem a Deus. E o fato de você crer em Deus, mas você não se prostrar ou não se curvar diante da vontade de Deus, isso é um fato terrível. Porque isso vai levar você a ficar enganado durante toda a sua vida. Durante anos da sua vida você vai estar enganado, sendo enganado. E isso está ligado a vários fatores, tá? Esse texto, ele está ligado, por exemplo, ao texto de Malaquias 3, que fala sobre dízimos e ofertas. Nós às vezes olhamos para o dízimo e ofertas e achamos que ele é algo para manter a igreja, né, aberta, para colocar ar-condicionado, para colocar bancos de estofados e tudo mais. Mas olha lá. E me achegarei a vós para juízo, sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, pervertem o direito do estrangeiro e me temem e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse é o versículo 5 e 6. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais de mim. Sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olhamos para esse texto e lemos, na verdade, acho que é o texto mais lido na igreja, esse texto dos dízimos e das ofertas. Por quê? Porque as pessoas usam ele para arrecadar dinheiro para a igreja. Né? E de uma certa forma é necessário, mas a dificuldade maior é que a aplicação, a aplicabilidade desse texto, ele tem que ser integral. Não adianta eu pegar e falar, eu dou o dízimo, a minha igreja ela recebe o dízimo, mas não há integralidade no mandamento. Para que era feito o dízimo? O dízimo era feito para algumas coisas. Primeiro, órfão. Segundo, viúva. Terceiro, estrangeiro. Quarto, levita. Essas pessoas elas precisavam de mantimento para viver. Por isso que o texto diz assim: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Não era para o templo não era fabricado, ele não era feito com dízimos, ele era feito com ofertas especiais. Tanto que quando Davi foi fazer o templo, ele deu, foi ofertar no templo, ele ofertou muito ouro, muita prata, tecidos e tudo mais. Mas o que eu quero explicar com isso é que enquanto não houver misericórdia no coração da igreja, enquanto não houver misericórdia no seu coração, se não houver misericórdia, voltando lá para o texto que nós estávamos lendo, não haverá no seu coração o verdadeiro amor. E na hora do juízo, como que você vai comparecer diante do Senhor? Eu fui uma boa pessoa. Você foi. Cadê as obras? Aí nós vamos para Apocalipse capítulo 14, 13. Tá? Apocalipse 14. Apocalipse 14, 13. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Ouvi uma voz dos céus que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras o acompanharão. Suas obras o acompanharão. E aí? Que nós possamos entender que no dia do juízo a misericórdia triunfará. O texto de Tiago, capítulo 2, versículo 3 diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos encontrar um dia a face do Senhor. Nós vamos estar face a face com Ele. Todo joelho dobrará, todo olho verá, todo olho se dobrará. E qual tem sido, o que temos levado para o Senhor? Qual tem sido a nossa oferta? Qual tem sido o nosso verdadeiro amor? Qual tem sido o nosso coração? Que nós possamos todos os dias levantar de manhã e perguntar: Senhor, eu preciso fazer algo para justificar, para comprovar a minha fé. Eu tenho que validar a minha fé. Eu preciso validar a minha fé. O que eu tenho feito, Senhor? O que eu tenho feito? Que nós possamos meditar sobre isso. Todos nós, possamos meditar sobre isso. Amém? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor esteja, Deus, trazendo em nosso coração essa fé validada por obras. E não apenas uma fé falada ou
imaginada, mas que seja algo real, Pai. Cumpre em nós a tua vontade, Senhor. E que nós possamos ser uma igreja, que nós possamos ser o teu povo aqui na terra, que ama o nosso próximo como nós mesmos. Em nome de Jesus.